queridos que em algum momento vão assistir essa aula no futuro, que Deus te abençoe de uma maneira maravilhosa e que seja assim como está sendo para nós, um tempo especial de estarmos na casa do Senhor, aprendendo mais, né, dele, sobre ele e sobre sua igreja. Então, irmãos, como eu mencionei nesse exemplo, rapidinho, né, tocaríamos lá em Cristo. E tanto é verdade que essa história é breve, que aquelas vidas lá dos primeiros séculos, sua história tocou a nossa vida. Suas ações tocaram a nossa vida. A maneira que elas viveram influenciou a nossa vida, a maneira como nós vivemos, como nós cremos, como compreendemos a palavra. Então, eu já citei várias pessoas aqui, e eu quero ler com os irmãos lá em Hebreus, naquela lista maravilhosa dos heróis da fé. Só eu quero antes dizer para os irmãos o que nós vamos fazer logo depois. Logo depois, eu gostaria da participação dos irmãos, e por isso que eu disse que seria muito legal se hoje pudéssemos estar em círculo aqui, conversando. Porque eu queria conversar com os irmãos, desses 4 séculos que nós já conversamos, o que chamou a sua atenção? Que parte da história chamou a sua atenção? Então, que você participasse, nós vamos ter esse tempo, já separei na aula esse tempo. Que você, Vera, isso aqui me chamou a atenção. Então, tanto positivo quanto negativo, porque tem coisas que nos tocam de forma positiva. Como aquela pessoa viveu daquela maneira. Mas de forma negativa também, como isso pode ter acontecido no meio da igreja? E qual fato, assim, que de alguma maneira chamou sua atenção, de forma negativa? Talvez você possa compartilhar dizendo alguma coisa que inspirou você. Algum fato que eu mencionei aqui, ou mesmo que eu não tenha mencionado aqui, mas em algum momento você teve esse conhecimento desses primeiros séculos na história da igreja, e isso inspirou você de alguma maneira. E o que nessa história da igreja que não ficou muito claro para você? Talvez fossem questões que você já tivesse dúvidas antes. E quando eu passei por essas 8 aulas hoje, né, por essas 7 aulas, isso ainda não clareou nada para você. Então, é uma coisa que você gostaria de esclarecer melhor. Isso é muito bom. Talvez eu não saiba, de fato, esse tema específico para clarear hoje, mas talvez eu possa, de alguma maneira, talvez o pastor possa, ou alguém aqui possa trazer mais luz sobre esse tema específico, ou talvez fique como alguma coisa que a gente possa estudar juntos no futuro. Ou podemos indicar material, pesquisar material durante a semana e mandar para você. Então, alguma coisa que não clareou, mas que você gostaria. Então, esse fato aqui. Sobre essa questão específica na vida da igreja, eu gostaria de ter mais conhecimento. Então, é uma coisa legal que a gente pode fazer também. Então, quando eu passar essa primeira parte do texto bíblico, aí depois a gente vai ter essa participação e depois vou encerrar com outro texto bíblico, tá bom? Então, nós vamos assim hoje. E o primeiro texto nós estamos nos Heróis da Fé. A gente conhece esse capítulo como a Galeria dos Heróis da Fé. Esses homens e mulheres que introduz esses outros? Não, como é que começa? Na minha, outros, por sua vez.
outros, por sua vez, obrigada. Outros, por sua vez, e começa a descrever coisas não agradáveis. A diferença desses tais, olha, o que eles passaram? Eles passaram por prova de escárnio. Ninguém gostaria disso. Mas é na sequência, pela fé. Lembra aquele versículo que a gente sempre fala, irmãos, não podemos interpretar dessa maneira, e os irmãos são bem instruídos nisso, glórias a Deus. Aquele versículo que diz, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, projetando algo que deseja do futuro. Então, um exemplo, eu preciso de tal coisa, então eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, eu posso ter aquela coisa. Não é assim? Essa é uma forma errada de interpretar o texto. Porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, são as experiências positivas e negativas da vida. As experiências do dia a dia. Paulo disse, eu sei estar humilhado e sei estar exaltado. Ele disse, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu já passei por abundância e eu sei ter abundância, mas eu também já passei por escassez. E o resumo é, eu posso todas as coisas daquele que me fortalece. Você percebe? Ele não está projetando nada para o futuro. São essas coisas que experimentamos no dia a dia. Nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Então, aqui nessa sequência que o autor da carta aos Hebreus está fazendo, no final do capítulo, a gente poderia aplicar. Eles puderam passar por isso naquele que os fortaleceu. Olha, eles passaram por escárnios, açoites. Gente, o que é isso? Apanhar. E não é apanhar no escondido, é apanhar no público. Hoje está se dando bastante ênfase sobre essa violência, né, que acontece. E glórias a Deus que tem se falado bastante sobre isso, né? Sobretudo violência doméstica. Glórias a Deus. Já é tão humilhante. Não conseguimos nem sequer imaginar uma situação dessa. Viver uma situação dessa, né? Mas esses tais aqui passaram por açoites e eram, lembra, 40 menos 1. Então, 39 açoites em praça pública. E eles passaram por isso. Sim, até algemas e prisões. E é como se a gente pudesse repetir. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eles foram o quê? Apedrejados. Quem você se lembra um que foi? Estevão foi apedrejado. Nesse caso aqui, a história de Estevão já tinha acontecido. Então, ele poderia ter em mente Estevão. Mas, claramente, Estevão não foi o único que foi apedrejado dos servos do Senhor ao longo da história. Porque ele está citando também pessoas antes de Jesus ter vindo ao mundo em carne. Ele está citando a história de patriarcas, por exemplo, profetas, por exemplo. Mas, possivelmente, ele tinha em mente o próprio Estevão, que morreu apedrejado. Nem podemos imaginar tal coisa, né? Provados, olha isso, cerrados ao meio. Irmãos, mortos a fio de espada, andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados. Eu pergunto aos irmãos, isso aqui lembra, pode ser de longe, lembra de longe a teologia da prosperidade? Por essa teologia, esses tais... Exatamente. Ai, que bom que você está aqui. Sim. Sim. Muda. Sim. O Senhor. O Senhor. E aí sim, posso todas as coisas. Encaixa isso perfeitamente.
Perfeitamente. Porque dentro dessa teologia da prosperidade, não caberia isso aqui, porque esses aqui não seriam filhos, não seriam salvos, não seriam herdeiros, não estariam vivendo a vontade soberana de Deus, porque eles estão em fracasso, né? O próximo é afligidos. Aí, eu até brinquei aqui no outro dia, que eu chamo assim, né, essa teologia da felicidade. É uma escravidão em que se coloca as pessoas, que ela precisa ser feliz o tempo inteiro. E dentro da teologia da felicidade, esses aqui não se encaixariam, porque eles eram afligidos. Não dá para estar feliz, que maravilha, estou sendo afligido. Não combina as duas coisas, né? E muito menos os maltratados. Mas esses estão na galeria dos heróis da fé. O 38, ele diz, homens dos quais o mundo não era digno. O mundo não era digno, mas o Senhor os honrou. Como os honrou se deixou passar por isso? A lógica do reino não é a do mundo. Ou a gente crê nisso, ou a gente não vai aguentar as circunstâncias. Eu já falei aqui que eu sigo um canal no YouTube que chama-se Spurgeon TV. Eu sugiro aos irmãos que sigam esse canal. O que ele se propôs a fazer? A pegar todas as pregações do Spurgeon e ler as pregações. Então, você tem o privilégio de ouvir uma pregação do Spurgeon. Pensa, pregação que ele pregou em 1860. Aí você vai fazendo as ligações, né? Quem estava no poder no Brasil, quem estava no poder na Inglaterra, não é assim? Não é legal? Não sei se vocês gostam, né, assim, mas eu gosto, né, de pensar assim. E eu estou ali sentadinha no outro dia ouvindo uma das pregações, já ouvi trocentas, né? Eu ouvi uma das pregações e ele dizendo, porque eu, desde a minha infância, li Robinson Crusoe. Yes, ele também leu. É muito legal a gente perceber, né? Aí ele cita exemplos que são próprios do seu tempo, mas tudo reforça, porque o Evangelho, irmãos, não muda. É poderosa aquela palavra que ele está pregando, porque é o Evangelho. E às vezes destoa um exemplo que ele dá do que a gente vive no nosso dia a dia, mas a essência, que é a palavra, não muda e podemos aplicar perfeitamente. Então, é maravilhoso. E esse pastor, Josemar Bessa, que é o dono do canal, por isso que eu estou mencionando o canal, alguém perguntou para ele, você conseguiria passar pelas mesmas experiências que Paulo passou? E ele deu essa resposta, achei maravilhosa. Eu tenho o mesmo Deus de Paulo. Se Deus me permitir passar pelas mesmas experiências de Paulo, Ele vai me dar a mesma fé e condição de vencer como deu para o Paulo. Você percebe por que esses homens tiveram condições de viver essas experiências? É porque Deus os sustentou, porque senão não seria possível. Assim como nós não temos condições de passar pelo mínimo, se Deus não nos der a condição, não nos sustentar. Então, esses homens passaram por tudo isso. 39, ainda no 38, errantes pelo deserto, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa. E aí ele completa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. E é Jesus Cristo. Não é maravilhoso? Então, esses homens que viveram essas realidades tão duras aqui, já tinham vivido antes da vinda de Jesus. Depois Jesus veio, chamou a sua igreja e deu à sua igreja o seu Santo Espírito, que habita na igreja, está sustentando a igreja, ajudando a igreja a cumprir o chamado dela, o propósito dela na terra.
E a gente está estudando a história dessa igreja que está crescendo, ampliando, avançando, mas em muitos momentos, a duras penas, vivendo coisas semelhantes a essas. Vocês entenderam? Então, essa igreja está vivendo essas experiências aqui, tem momentos bons, momentos maravilhosos, mas momentos dificílimos. Então, tem momentos que a gente vai lendo e a gente pensa, não tem como isso dar certo. Não tem como vencer, como romper isso. Essa barreira tão tremenda de não ter o texto todo definido. Jesus já poderia ter dito, escrevam tudo. E quando ele subiu ao céu, já poderia ter dito, é esse, aquele outro, esses 27 que eu quero. Ele não fez desse jeito. Ele permitiu que essas coisas fossem sendo percebidas pela igreja através do Espírito. O Espírito habita em nós, então nos dá a percepção necessária para cumprir o propósito de Deus. E aí estabeleceu-se o cânon. Mas até isso, quanta heresia no meio da igreja. Sabe quando você despeja o saco de feijão ou o saco de arroz e você tem que catar? Tem lixo. É alimento, maravilhoso, mas tem lixo, você tem que tirar. Então, imagina a luta da igreja. Para nós é fácil chegar aqui e falar para os irmãos, a teologia da prosperidade não se adequa à palavra. A teologia da felicidade não se adequa à palavra. Mas por quê? Porque nós temos a palavra. E muita gente discorreu sobre tudo isso aqui. Há muito material que nos auxilia a compreender isso aqui. Por exemplo, essa palavra do pastor, não é maravilhoso a gente saber disso? Ele não nos faltará, e é tudo o que nós precisamos. Não é assim? É dele que nós precisamos. Isso nos ajuda. Agora, antes, no comecinho, eles estavam tateando por todas essas coisas, mas experimentando muito da orientação do Espírito Santo. Eu quero ainda, antes da gente passar a palavra para vocês, eu ainda quero fazer um outro comentário, que é a respeito da adoração. Hoje, nós, mesmo no nosso culto, nós nos reunimos em o nome de Jesus, temos reuniões de 1h30, 1h40, 2 horas, 2 horas e pouca, e nós vamos dividindo louvor e adoração. Então, o louvor é o elogio por tudo aquilo que ele faz, e adoramos por tudo aquilo que ele é. Não é assim? E nós, de alguma maneira, nós associamos isso com os louvores. Então, nós entendemos que o momento do louvor são aquelas músicas que estão elogiando as obras de Deus, e o momento de adoração são aquelas músicas que normalmente são mais lentas, né? Um ritmo diferenciado, assim, elogiando quem Ele é. E nós associamos dessa maneira. E muitas vezes a gente já viu confusão também, só porque a música é mais lenta, tem um ritmo mais lento, às vezes a pessoa associa a adoração, né? E não necessariamente seja, porque está elogiando os feitos. Então, é louvor. Mas quando a gente volta para essa igreja aqui que está passando por tudo isso, a adoração era se curvar. E você se curva em menos de 2 minutos. Vocês entenderam? Mas o se curvar é tudo. O que a gente diz quando a gente está se curvando? Eu dependo totalmente, e por isso que era inadmissível se curvar diante dos ídolos, ou mesmo diante do imperador. É uma coisinha rápida, né? Eu não posso me dobrar, né, irmãos? Porque se eu me dobrar aqui depois para levantar, né? Mas, enfim, a questão é essa. Nós entendemos de uma forma que muda aqui dentro. Então, nós estamos, de alguma forma, avaliem isso que eu estou falando, pensem sobre isso. Eu e Samuel temos conversado tanto sobre isso. Às vezes nós, o nosso culto individual e mesmo com a congregação, estamos viciados também na emoção que as músicas provocam. Mas eu pergunto, será que Deus está viciado em emoção? Irmãos, eu quero aproveitar essa oportunidade que eu tenho de falar aos irmãos para nós amadurecermos nesse culto que nós prestamos. Como eu falei no domingo, conjuro-vos, ó filhas de Jerusalém,
se encontrares o meu amado, digam-lhe que desfaleço de amor. E não necessariamente fazer atos grandiosos, mas eu estou desfalecida de amor. Então, eu vivo para esse amado. Ela estava arrependida de não ter feito uma coisa simples, que era se levantar e abrir a porta. Vocês entendem? Porque se ela tivesse levantado e aberto a porta, não teria sofrido. Então, é para os irmãos avaliarem se nós também não estamos, assim, viciados nas emoções, porque nós podemos, irmãos, prestar um culto de louvor ao Senhor, elogiá-lo por todas as suas obras, e um culto de adoração, que é exatamente reconhecer quem Ele é, sem música, e glórias a Deus pela música, que nos ajudam a isso, mas sem emoção, no sentido de, eu digo assim, irmãos, com muito temor, porque é maravilhoso nos emocionarmos, mas eu digo assim, nós não dependemos da emoção para fazer uma coisa que Deus é digno de receber. Não é maravilhoso? Não é maravilhoso isso? Nós sabemos, Jesus está presente. Por que nós sabemos? Porque Ele disse, onde estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei. Nós reunimos no nome dEle. Ele está aqui. Não é maravilhoso? Sim. Cria. Nos ajuda muito. Sim. Sim, sim. E é tão maravilhoso, porque você vê como Deus ele é tão cheio de graça, que Ele nos permite isso. E vai nos ajudando. Mas precisamos ter essa consciência, que independe. Porque como seria possível esses irmãos passarem por isso? Pela fé, passaram por cada uma dessas coisas mencionadas no 36, 37 e 38. Se eles não tivessem esse entendimento lá dentro, porque não havia nada exterior que os ajudasse, era aquela coisa interna. Pelo contrário, vamos imaginar, só um minutinho, tá? Vamos imaginar um açoite em praça pública. Quem estava à volta estava fazendo o quê? Apoiando. Quem estava à volta estava apoiando. Então não havia nada no entorno, no ambiente que pudesse ajudar aquela pessoa. Era só aquele entendimento lá dentro que o mantinha firme. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Entende isso? Então, lá na nossa casa, no meio da nossa luta, quando a gente está pela rua, quando a gente está enfrentando um problema aqui e ali, não vai ter, talvez, ninguém para nos dar um apoio. E como vamos fazer? Aí essa palavra tem que vir à nossa mente. Uma vez que você sabe, você nunca mais dessabe. Você nunca mais deixa de saber. Você já sabe, o Senhor está comigo. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Se isso está vindo, Ele vai me sustentar nisso. Não é bom? Glórias a Deus.